E essa fenda colossal entre o papel imaculado e a violência do estaleiro é, na verdade, o ponto de partida para a nossa exploração detalhada de hoje sobre o período que ficou conhecido como a Corrida à África. E ao olharmos para as fontes que temos hoje, o que emerge é a anatomia de uma gigantesca ficção. Uma ficção brutal. Sem dúvida, as potências europeias socorreram-se de uma diplomacia complexa e de um vocabulário legal quase impenetrável para criar uma narrativa de legalidade e de civilização. E a nossa missão hoje é desconstruir isso mesmo. Nós mergulhamos numa pilha fascinante de documentos. Temos desde a obscura jurisprudência internacional do século XIX e os diários da Conferência de Berlim, até aos textos da historiografia colonial portuguesa e registros muito sangrantes da resistência armada na Guiné. É uma montanha de informação. E surge aqui um padrão que desmonta completamente a ideia de uma ocupação metódica. Há um contraste flagrante entre a teoria de gabinete e a prática brutal no terreno. E note-se, onde os povos africanos nunca desempenharam um papel de espectadores passivos. E para percebermos como a marreta começou a ser usada no estaleiro, temos obrigatoriamente de olhar primeiro para os contratos assinados pelos arquitetos desta ocupação. Pois, a tal papelada. O que é fascinante aqui, e refiro-me à análise da jurista M. van der Linden sobre a era do novo imperialismo, ali entre 1870 e 1914, é a constatação de que a Europa, a nível legal, não considerava o continente africano terra nullius. Espera, não considerava terra de ninguém? Não. O direito internacional da época reconhecia a existência de entidades políticas, chefias e reinos africanos estruturados. Uau! Por isso, uma potência europeia não podia simplesmente desembarcar numa praia, espetar uma bandeira na areia e declarar que o território lhe pertencia. Claro, precisavam de uma roupagem jurídica para legitimar a coisa toda. Precisavam de assinaturas. E é por isso que se socorreram de uma autêntica avalanche de tratados de proteção e de cessão. Foram milhares de contratos assinados com líderes africanos locais. Eram documentos legais, supostamente? Sim, mas para compreendermos a verdadeira ilusão legal que se montou, temos de introduzir uma distinção que era o grande pilar do direito internacional do século XIX. A separação entre imperium e dominium. Ok, vamos desembalar isso, porque essa distinção parece ser a chave que destranca todo o cinismo desta época. Então é assim, o imperium dizia respeito exclusivamente à soberania pública, à autoridade política e à gestão das relações externas de um território. Ok, o lado político da coisa. E o domínio? O domínio, por outro lado, referia-se à esfera privada, à propriedade efetiva da terra, aos recursos, à jurisdição interna e, segundo a letra da lei que os próprios europeus redigiram e assinaram, um tratado de protetorado transferia para a Europa apenas o império. Apenas o império. Portanto, pegando numa analogia para visualizar isto de forma mais clara para quem nos ouve, é como se os moradores num prédio assinassem um contrato com uma empresa de segurança privada. Gosto dessa imagem, sim. A empresa fica responsável por gerir as áreas comuns e proteger o edifício de ameaças externas. Isso seria o império. Exatamente. Mas de um dia para o outro, os seguranças entram pelos apartamentos adentro, confiscam o recheio das casas, assumem a posse do edifício inteiro e ainda obrigam os moradores a pagar uma taxa diária para poderem dormir no chão da própria sala. Ou seja, o controle total sobre o interior. O domínio. A usurpação foi exatamente essa, mas à escala continental. O contrato original garantia que a autonomia interna dos reinos africanos e as propriedades das terras seriam intocáveis. E, no entanto? No entanto, os europeus violaram metodicamente o princípio basilar do Pacto Assunto Servanda, que é regrador de que os pactos devem ser cumpridos de boa fé. Pois. Ao abrigo de uma suposta proteção diplomática, começaram a desenhar reservas, a concessionar florestas inteiras a empresas mineiras e a expropriar os povos locais. Fundiram abusivamente o impérium e o dominium para justificar a extração de recursos. Eram nos seus próprios parlamentos e tribunais essa entrada abrupta pelos apartamentos adentro? É uma excelente pergunta. A lei internacional nunca foi uma entidade imaculada ou puramente moral. Era um organismo vivo, moldado em tempo real, para servir a feroz competição geopolítica entre os impérios europeus. A tal corrida? E as regras de convivência alteraram-se drasticamente com a convocação da Conferência de Berlim, entre 1884 e 1885. O direito teve de se adaptar à pressa de quem queria uma fatia maior do bolo. Pois costuma-se dizer de forma assim muito simplista que Berlim foi o local onde a Europa desenhou o mapa da África com uma régua.
Assim é o clichê habitual. Mas as fontes mostram que a mudança doutrinal foi muito mais profunda do que simples traços num mapa. Foi uma viragem total. Antes de Berlim, o direito de posse sobre um território regiu-se muitas vezes pelo princípio do uti possidetis iure. Que significa o que em traços gerais? Significa que o direito de reclamar um território se baseava na posse histórica, no chamado direito de descoberta ou numa presença prolongada, mesmo que fosse muito superficial e restrita, ali apenas às zonas costeiras. Certo. Mas Berlim apagou isso do mapa diplomático. As grandes potências industriais decidiram que a história já não chegava. Passaram a exigir uma ocupação efetiva para legitimar esferas de influência no interior do continente. O que significava, na prática, ter botas no chão? Ter administração física, tribunais, postos militares e uma capacidade real de cobrar impostos e manter a ordem interna. Se uma nação reclamasse um território, mas não o conseguisse governar fisicamente, perdia o direito sobre ele a favor de uma potência que o fizesse. E basta olhar para as fontes para perceber a escala do problema que isto representou para Portugal. Um problema monumental. No final do século XIX, Portugal é um país que atravessa sucessivas crises económicas, está ali à beira da bancarrota, tem um tecido industrial extremamente débil e um poder militar que não passava de uma fração mínima do que possuíam os gigantes industriais como a Grã-Bretanha ou a Alemanha. Exato. Portanto, a exigência de ocupação efetiva era praticamente uma sentença de morte para as ambições imperiais portuguesas. Não havia dinheiro nem homens para policiar o interior de Angola e Moçambique. E a resposta portuguesa a esse beco sem saída diplomático foi um misto de desespero e audácia pura. A apresentação do célebre Mapa Cor-de-Rosa. O famoso mapa cor-de-rosa. Sim, um documento cartográfico que pintava uma vasta faixa de território ligando a costa ocidental, em Angola, à costa oriental, em Moçambique. O que revela bem o nível de desconexão entre o papel e a realidade, não é? Completamente. É um país sem liquidez financeira a tentar usar um desenho feito a lápis e papel para bloquear a expansão da máquina militar e económica mais formidável do mundo, na altura o Império Britânico. Que planeava uma ligação ininterrupta de caminho de ferro do Cairo ao Cabo. Pois, é usar uma cartada de ficção jurídica contra a realidade pura e dura do ácido carvão britânico. E o desfecho dessa cartada ilusória, como sabemos, foi o Ultimato Britânico de 1890. A Grã-Bretanha ameaçou com um bloqueio naval e o uso da força militar e ordenou que Portugal retirasse imediatamente as suas poucas missões militares daquela zona disputada. E Portugal recuou. O recuo foi imediato e gerou um trauma profundo e uma crise política interna devastadora. Mas o que as fontes revelam a seguir é o verdadeiro truque de magia administrativo que Portugal e outras nações em situações semelhantes usaram para contornar a regra da ocupação efetiva de Berlim sem irem à falência. Que é a subcontratação da soberania. Exatamente. O aparecimento em força das chamadas companhias concessionárias. Como o Estado português não tinha capacidade de administração, concessionou parcelas gigantescas de território a empresas privadas, com forte capital estrangeiro, para que estas fizessem as vezes do Estado. Modelo que, curiosamente, encontrou o seu expoente máximo e mais terrível no Estado Livre do Congo, sob o domínio do rei Leopoldo II da Bélgica. Sem dúvida. O caso mais extremo. Os textos detalham como Leopoldo criou associações com nomes incrivelmente nobres, de cariz supostamente filantrópico e científico, para mascarar o que era, na verdade, uma empresa pessoal focada na extração brutal de borracha e marfim. À custa de milhões de vidas humanas. Sim, um horror indescritível. Mas a lógica ibérica, embora não nas mesmas proporções genocidas do Congo, é semelhante em princípio. Estas companhias concessionárias privadas detinham o monopólio da exploração, mas também acumulavam funções de polícia, aplicavam a justiça local e cobravam impostos às populações africanas. Ou seja, na prática, transformavam o trabalho forçado num mecanismo corporativo com o carimbo do Estado. Era a ficção da ocupação efetiva, mas terceirizada. Há aqui uma lógica paradoxal. Se Portugal sofreu uma humilhação diplomática sem precedentes com o ultimato, não tinha capacidade financeira real, não tinha um exército capaz de controlar vastas extensões e ainda dependia de empresas estrangeiras para explorar o seu próprio território? Pois. De acordo com as regras predatórias do século XIX, devia ter colapsado e perdido tudo. Então, o que é que isto tudo significa?
A única forma de manter esse império de papel até à década de 1970 seria criar uma ilusão ideológica tão poderosa e intrincada que convencesse tanto a população na metrópole como os críticos no estrangeiro. Essa constatação leva-nos diretamente ao cerne do trabalho da historiadora Isabel Castro Henriques sobre o colonialismo português. É aqui que a coisa fica mesmo interessante. A sobrevivência do Império dependeu crucialmente da invenção e perpetuação de mitologias históricas. A fraqueza demográfica e económica no terreno foi compensada pela construção de um edifício ideológico monolítico. E essas fábulas foram sendo atualizadas conforme as crises iam surgindo, certo? Exatamente. Começamos pelo mito dos "estamos em África há 500 anos". Uma narrativa que fundia a chegada dos primeiros navegadores do século XV à costa, com a noção de uma posse territorial efetiva e contínua, que na verdade só se estendeu ao interior nos séculos XIX e XX. É uma manipulação do tempo. E de seguida, para justificar os contornos mais violentos dessa ocupação tardia, invoca-se a chamada missão civilizadora. O colonizador assume a roupagem paternalista de quem carrega o fardo de elevar sociedades que considerava estarem mergulhadas nas trevas. E para suportar isto, os intelectuais do século XIX, como o Oliveira Martins, por exemplo, inspirados pelo darwinismo social da época, apagaram ativamente a complexidade das sociedades africanas. Descrevendo-as quase como um vácuo histórico. Um vácuo histórico e civilizacional. Mas a capacidade de adaptação dessa máquina de mitos atinge o seu pico no século XX. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo muda completamente. As Nações Unidas são criadas, a pressão internacional para a descolonização aumenta exponencialmente e os impérios europeus começam a desmoronar-se. E Portugal estava isolado. O Estado Novo Português, liderado por António de Oliveira Salazar, precisava urgentemente de um escudo teórico para não ser esmagado pela pressão internacional. E encontrou esse escudo nas teorias de um sociólogo brasileiro chamado Gilberto Freire. O tão debatido conceito do lusotropicalismo. Precisamente. Segundo essa tese, a colonização portuguesa seria completamente diferente de todas as outras. Seria um fenómeno brando, altamente plástico, caracterizado por uma capacidade inata de miscigenação. E totalmente desprovido daquele racismo biológico que caracterizava os impérios do norte da Europa. Era o que defendiam. O Estado Novo apropriou-se vorazmente destas ideias e converteu-as em política de Estado. Em 1951, a Constituição Portuguesa foi mesmo alterada. As colónias desapareceram do vocabulário legal. Passaram a ser províncias, Sim, passaram a ser designadas de províncias ultramarinas. criando ali a ilusão semântica de uma nação indivisível do Minho a Timor. Retomando aquela nossa metáfora inicial do estaleiro de obras, esta engenharia ideológica faz-me lembrar uma gigantesca campanha de relações públicas no mundo corporativo. Como assim? É como se uma fábrica estivesse na bancarrota e, em vez de pagar salários decentes ou melhorar o chão de fábrica, a administração decidisse gastar o último cêntimo do orçamento numa super campanha de marketing. Fazem vídeos belíssimos para convencer o mundo de que os operários são todos parte de uma grande família feliz. A analogia é perfeita e a fenda era abismal, porque a campanha de relações públicas não era apenas para consumo externo, era meticulosamente ensinada aos próprios operários, digamos assim, nas escolas coloniais. A violência económica inerente à ocupação era transformada nos compêndios de história em atos heroicos de assimilação pacífica. Mas até que ponto é que esta narrativa colidia com a realidade de quem lá vivia e trabalhava? Colidia totalmente. Assim que a administração tentava implementar as suas políticas extrativistas no chão de fábrica, a ilusão desmoronava-se e a marreta voltava a surgir. E é precisamente aqui que a narrativa do gabinete choca de frente com a realidade no terreno. Porque toda essa ficção de uma ocupação harmoniosa esbarra num problema extremamente físico e logístico. A cobrança de impostos. Exato. Como é que se cobram impostos a populações que não pediram proteção, não reconhecem a autoridade estrangeira e vivem de economias de subsistência? E para vermos a poeira a assentar, o nosso estudo de caso hoje foca-se na Guiné Portuguesa, nas primeiras décadas do século XX. Com a aplicação do imposto de palhota. O famoso imposto de palhota. Como é que isso funcionava? O imposto de palhota, o imposto de capitação, que foi introduzido gradualmente e cristalizado no início do século, era muito mais do que uma simples ferramenta de recolha de receita. O seu principal objetivo era a submissão e a disrupção total dos modos de vida africanos. Tratava-se de exigir que cada família, por cada habitação a tal palhota, pagasse uma taxa anual.
Mas a questão fulcral aqui para entendermos a mecânica da opressão é como é que se paga um imposto em dinheiro europeu num território onde as trocas comerciais locais muitas vezes nem sequer usavam a moeda do colonizador. Essa era a armadilha genial e cruel. A exigência do pagamento em escudos obrigava as populações africanas a entrar na economia monetária colonial. Tinham de arranjar dinheiro. Para obterem o dinheiro para o imposto, viam-se forçadas a vender as suas colheitas aos comerciantes europeus a preços ditados por estes, ou, mais habitualmente, a venderem a sua própria força de trabalho. Eram recrutados para o trabalho nas infraestruturas coloniais ou nas roças. Portanto, o imposto era a engrenagem que garantia a disponibilidade de mão de obra barata, destruindo de caminho a autonomia agrícola das aldeias. Era a burocratização do trabalho forçado. E, logicamente, quando se tenta encurralar populações guerreiras e extremamente ciosas da sua independência, a resposta não é a submissão pacífica apregoada pelo lusotropicalismo. É a guerra. É a guerra. O que nos leva à implacável resistência na Guiné, em especial durante as chamadas campanhas de pacificação entre 1913 e 1915. Lideradas pelo comandante militar João Teixeira Pinto. Precisamente. As fontes focam-se profundamente nestes 3 anos porque eles ilustram o colapso de toda a narrativa diplomática. As autoridades tentaram avançar pelo interior da Guiné para cobrar um imposto de palhota e catalogar a população. E como é que a população reagiu? Depararam-se com uma resistência primária feroz. Grupos étnicos como os manjacos, os pepéis, os balantas e os soninquês defenderam de forma intransigente as suas estruturas políticas e as suas tabancas tradicionais. E as descrições geográficas dessas lutas nas fontes são vívidas e reveladoras. O território de Oio e o chão manjaco, ali nas imediações de Cacheu, eram conhecidos entre os militares portugueses como a Armadilha Verde. Uma zona impossível. Estamos a falar de florestas densas, terrenos pantanosos, mangais labirínticos, malária endémica, as colunas militares europeias que iam carregadas com equipamento pesado e marchavam em formação clássica, entravam nestas zonas completamente cegas. Eram facilmente emboscadas por guerreiros locais que conheciam perfeitamente cada trilho, cada árvore e cada passagem no rio. Por isso as derrotas e o desgaste das tropas portuguesas nesses pântanos foram altíssimos. Perante a impossibilidade de vencer uma guerra no mato apenas com soldados da metrópole, que estavam pouco habituados ao clima e ao terreno, o Teixeira Pinto institui e aperfeiçoa uma tática militar brutal, amplamente dissecada nos textos. A africanização da guerra. Exato, a africanização da guerra. Subdividir para reinar levada às suas últimas e mais sangrentas consequências. Foi uma manobra essencialmente tática e impiedosa. O Teixeira Pinto forjou alianças estratégicas com os chefes locais, aproveitando rivalidades que já existiam antes dos portugueses lá chegarem. O caso mais emblemático foi a sua parceria com o mercenário e senhor da guerra muçulmano Abdulin Jai. Que ajudou os portugueses. Sim. Os portugueses armaram tropas de etnia fula e lançaram-nas contra os rebeldes soninquês e manjacos. A maioria do combate corpo a corpo, a pilhagem das aldeias e as baixas mortais passaram a ocorrer entre forças africanas. Poupava-se o sangue das tropas brancas metropolitanas, transferindo o custo humano e a carnifícia da guerra da ocupação para os próprios africanos. E esta mecânica, o uso sistemático da força armada contra as tabancas e o fomento da guerra civil local apenas para garantir a cobrança do imposto, é o que estilhaça definitivamente a mitologia do século XX. Sem dúvida. Se a narrativa oficial dizia que os portugueses já lá estavam pacificamente há 500 anos e que havia uma miscigenação harmoniosa, como é que se explica a necessidade de fazer uma guerra de pacificação sangrenta no século XX apenas para conseguir cobrar o imposto de palhota? Não se explica. As crónicas sangrentas do Teixeira Pinto e a resiliência fantástica das populações de Cacheu e de Oiu são a prova irrefutável de que a posse do território nunca foi um dado adquirido através daqueles tratados iniciais de papel. A tal ocupação efetiva. A ocupação efetiva exigida pela Europa foi, na verdade, uma ocupação resistida e combatida aldeia a aldeia, dia a dia. A submissão africana era um mito sustentado exclusivamente pela superioridade bélica e, mais tarde, blindado por uma poderosa máquina de relações públicas. É o tal estaleiro caótico debaixo da fachada imaculada. Olhando em retrospectiva para esta viagem aos alicerces do Império, conseguimos vislumbrar a anatomia completa do novo imperialismo. Tudo começa com aqueles tratados internacionais cheios de eloquência jurídica,
torcendo conceitos como império e domínio para transformar a proteção em posse abusiva da terra. Em seguida, vemos o pânico geopolítico gerado em Berlim com a invenção da ocupação efetiva, o que atira nações periféricas e falidas para delírios cartográficos, como o mapa cor-de-rosa, ou para a subcontratação maciça da soberania a companhias privadas movidas a lucro e a pura coerção. E, por fim, para suportar o peso desta construção disfuncional, investe-se na criação de gigantescos mitos históricos e sociológicos para ocultar a realidade de que o controlo dependia invariavelmente da força bruta, de impostos criados para destruir as economias locais e de campanhas militares que opunham africanos a africanos, tudo dessecado nesta notável pilha de fontes que analisamos. É a demonstração perfeita de que a história se escreve muitas vezes em camadas contraditórias. As leis e as narrativas oficiais servem frequentemente apenas para encobrir as realidades mais cruas da natureza humana e da política de extração. Pois é, o que nos empurra para a reflexão final da nossa exploração detalhada de hoje. Os documentos provaram-nos o quão brilhantes foram as elites dos séculos XIX e XX a inventar vocabulários sofisticados, a falarem de utiposidetis, dominium, da elevação dos povos ou do excepcionalismo lusotropical. Tudo isto para embrulhar e criar a ilusão de legalidade numa colossal apropriação de terras e pessoas. Uma manobra semântica incrível. E considerando esta capacidade humana inesgotável para polir o inaceitável com palavras nobres, pergunto-me, será que o nosso pensamento atual está verdadeiramente livre destas armadilhas? Pois é uma boa questão. Quando escutamos hoje os discursos modernos nos fóruns internacionais, repletos de termos assépticos como ajustamentos estruturais, parcerias de globalização ou missões de desenvolvimento no sul global, não estaremos em muitos casos a ouvir simplesmente os ecos dessa mesma velha tática? Será que não continuamos, com novas capas e novos jargões económicos, a tentar transformar esta ação brutal num exercício de aparente elevação civilizacional? Fica a dúvida. Fica o convite à reflexão para quem nos acompanha. Da próxima vez que lhes mostrarem a planta arquitetónica perfeita e intocável de um projeto grandioso, não olhem apenas para as linhas retas. Tentem ouvir com atenção e perguntem-se sempre: quem é que está no estaleiro de obras a segurar na marreta? Até à próxima exploração detalhada.